Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, você o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes a gente vai dar aqueles recados de sempre. Primeiro, estamos em Florianópolis, como bem vocês podem ver, vocês sempre reconhecem pelo estúdio, e estamos aqui para gravar com profissionais muito qualificados. A gente vai gravar pelo menos 7 episódios por aqui antes de terminar essa temporada. E aí já vem a deixa para te pedir indicações de novos profissionais. Você que está aí do outro lado e quer indicar um profissional, que tem aquele profissional qualificado, que sabe que pode agregar em conhecimento no programa, entre em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola Profissional, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá você pode indicar novos profissionais, manda o link desses profissionais do perfil do Instagram para a gente dar uma olhada, a gente entrar em contato, ver se tem como a gente fazer essa parceria e ele participar do programa aqui. Ou seja, você pode estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Recado número 2, você que é profissional da área da saúde, está assistindo esse podcast e ainda não entrou nas redes sociais, não começou a criar conteúdo, não começou a se posicionar, entre em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD, que eu vou te ajudar a fazer isso da melhor forma, da forma certa, sem você ficar perdendo tempo, gastando horas e horas gravando conteúdo e ver que não dá certo essa captação, esse canal de captação. Eu vou te ajudar a fazer isso da forma certa. Então, entrar pelo Instagram, Pacheco MKTD, vou deixar aqui embaixo também, beleza? Mas agora vamos ao nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é pediatra, médico pediatra. Hoje a gente vai falar com o doutor Jonatas Milhomens. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Manuel? Aperta minha mão aqui. Prazer Como é que estar você aqui tá? com você. Pô, cara, obrigado aí pela tua presença. Vamos começar esse podcast, Jonatas. Principalmente eu querendo saber um pouco mais da tua trajetória. Como é que foi tudo que você passou até chegar aqui? Médico, psiquiatra, Pediatra. pediatra, isso. Então, Manuel, primeiramente, eu não sou daqui de Florianópolis, né? Na verdade, eu sou de um pouquinho mais longe, sou de Belém do Pará, e lá foi que eu fiz toda a minha formação, né? Legal. Eu me formei em medicina no Centro Universitário do Estado do Pará, e inclusive esse ano foi nota 4 no ENAD, Pô, legal. universidade bem conceituada, maior nota ali do Pará, entre as universidades. E também fiz residência na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Então você fez a Residência de formação pediatria. toda, você fez a formação toda lá, e por que te fez vir para Florianópolis? Então, o que me fez vir para cá foi porque eu passei no concurso de carreira da Força Aérea Brasileira. Então, além de médico Entendi. pediatra, eu sou primeiro tenente da Força Aérea também. Caramba, legal, parabéns. E aí foi por isso que você decidiu vir para Florianópolis. E Exatamente. aí agora vai voltar ou vai ficar de vez agora? Agora, por enquanto, é por entendi. aqui. Não sei o que Deus prepara para os Exatamente. E por que você escolheu essa área da pediatria? O que te fez escolher essa área da pediatria? Então, a pediatria não foi inicialmente o meu sonho, digamos assim, quando eu entrei na faculdade. Dificilmente é para todos os médicos que vêm aqui, pode ficar tranquilo. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria ser médico, mas não sabia qual área exatamente iria seguir. E ao longo da faculdade, eu fui pensando em algumas outras áreas. Cheguei a pensar em endócrino, foi a primeira especialidade que eu pensei. Mas aí depois vieram outros módulos, outras aulas e tudo, outros professores, outras vivências. E aí no internato, já no final do internato, quando eu passei no módulo de pediatria, e aí eu comecei a ficar mais sensibilizado para escolher essa área. Porém, foi no último semestre que eu bati o martelo. Os 45 do segundo tempo. E eu sempre pergunto o que cada especialidade faz aqui, mas eu vou trocar. Geralmente eu perguntaria para você o que faz o médico pediatra, e eu acho que está muito, muito claro, né? Sim. O que faz o médico pediatra. Mas o que é ser para você um médico pediatra? Ser pediatra é cuidar do desenvolvimento da criança desde os primeiros anos, na verdade, desde que nasce, desde que é recém-nascido saiu do útero da mãe, aí já vem para o pediatra, né? E aí cuidar desde então até a sua adolescência, de forma que a gente consiga, né, permitir a essa criança se tornar um adulto saudável, tanto na questão física quanto mental, e um adulto capaz de fornecer à sociedade
um retorno social, um adulto que exerça uma função importante ali na sociedade que vivemos, né? De forma que possamos construir uma sociedade cada Isso vez agrega de melhores. maneira geral, com certeza. E aí eu queria te perguntar também, que é muito importante, né, é sobre a diferença, obviamente, de um acompanhamento do cuidado. Obviamente, na residência e na própria faculdade, você deve ter visto uma diferença bem grande ali entre, cara, o cuidar do adulto é de uma maneira, cuidar da criança é de outra, completamente diferente. Qual que você acha que é a parte que mais se diferencia entre cuidar de adultos e cuidar de crianças? Primeiro porque a criança, eu acho que é uma diferença, assim, até clichê, né, todo mundo Aham. sabe e fala isso, né, mas a criança ela não fala, né, principalmente ali nos primeiros anos de vida, ali 1 ano, 2 anos, já tá começando a Ela falar umas reclama do jeito coisas, dela, né? né, mas então a gente acaba tendo que depender do relato do pai. O relato do pai, da mãe e principalmente do exame físico, né. Então o pediatra é aquele médico que vai examinar a criança toda, tirar toda a roupa, vai examinar dos pés à cabeça, ver ouvido, ver garganta, auscultar pulmão, ver abdômen, ver tudinho. E aquilo também, isso foi muito interessante que você trouxe, né. Você vai perguntar para o pai, que ele tem uma visão sobre a dor da criança. Ou seja, você não vai perguntar para a pessoa que tem a dor, você vai perguntar para uma pessoa que está tendo uma visão sobre a dor daquele ser, né. Então é completamente diferente nesse sentido. Exatamente. Fora quando vem como na verdade foi até hoje, eu atendi um paciente que além de foi hoje não, acho que foi ontem, enfim, essa semana, que veio a mãe e veio a avó da criança também. Ou seja, Então, às vezes ou seja, é uma visão sobre a dor Isso. da avó, uma visão sobre a dor da mãe, e às vezes a criança tem a visão completamente do que ela tá sentindo, né. E Exatamente. você hoje atende mais bebês ou você atende mais crianças ali na faixa etária de 5 mais para 10, quase 10 anos? Atendo da faixa etária ali de recém-nascido até adolescente. E essa faixa etária hoje que você atende, cara, quais são os maiores desafios de você atender bebê? Porque deve ser muito delicado. É diferente de atender, obviamente, uma criança de mais de 5 anos. Quais são os maiores desafios de atender? O bebê, a gente geralmente os pais têm uma preocupação maior, né, porque muitas vezes é o primeiro filho, ou mesmo que não seja o primeiro filho, mas por muitas vezes não conseguir falar, os pais não sabem o que tem, e aí às vezes, como mês passado mesmo, recebi uma ligação de madrugada de um pai, né, porque a sua filha Desesperado, provavelmente. a sua filha estava completou 1 mês agora, final de abril. Então tá com 1 mês não, 1 ano, perdão. Completou 1 ano agora, final de abril, e nunca tinha tido nenhum episódio de febre, foi o primeiro episódio de febre da vida. Então, assim, Bate os o pais primeiro ficam desespero, né? bem aflitos quanto a isso, né. Então são desafios ali, porque às vezes ultrapassa também a nossa barreira ali de consultório, né, às vezes vai para casa e o WhatsApp hoje em dia, né. Ou seja, eles te ligam, mandam mensagem, meu Deus, que desespero, às vezes é meia-noite. Mas eu acho que esse é o diferencial também do pediatra, porque a gente acaba se sensibilizando e também a gente não vai deixar o pai, a mãe, assim, sofrer sozinho, né, a gente vai pelo menos dar uma orientação. Você é pai também, certo? Não, não sou pai Não é pai ainda, não. mas provavelmente você vai se colocar na situação dele, você também Exato. gostaria que o médico de tal área respondesse você numa Com circunstância, certeza, né. principalmente, né, nessa situação de pai e filho, se eu tivesse um filho, com certeza eu gostaria de uma atenção integral, completa, né, e Isso no é um grande momento que eu tivesse diferencial dos com pediatras, você acha? certeza. Deve ser, né. Se Deveria. tiver deveria ser, se tiver algum pediatra que não tem esse diferencial, lamento e é necessário rever alguns conceitos. É, porque criança realmente é outra área, é outra seara. E aí eu queria falar primeiro, para a gente começar esse papo de uma forma, talvez até um pouco mais com tecnicidade, que é muito nos marcos de desenvolvimento das crianças hoje. Quando é que os pais eles têm que ficar atentos nesses marcos de desenvolvimento? Ó, isso aqui vai mudar com mais frequência, ela está numa fase, às vezes, de crescimento escado. Como é que é isso, mais ou menos? Então, os marcos de desenvolvimento é algo são vários, na verdade, né, Obviamente. claro que aqui numa conversa eu não vou ter como te falar de todas e Sim. todas as idades, mas existem alguns principais, é claro. E assim, existe, pra gente começar, assim, uma divisão entre os marcos motores, né, a questão de habilidades motoras, do sentar, do andar,
os marcos de fala, de comunicação social. E assim, para começar, por volta ali dos 3 meses de idade, a gente espera que aquela criança, ou bebê no caso, já esteja tendo um sustento cefálico, né? Consiga erguer a cabeça com apoio dos braços, dos membros aqui sobre uma Já começa a superfície que ele balançar. está. Já começa a balançar. E não apenas ficar com a cabeça encostada ali no chão ou no colchão, enfim. E também ter o primeiro contato social ali, de olhar no olho do pai, interagir, responder com um sorriso. Lá pelos 4 anos já dá umas gargalhadas também. Os 4 meses, né? Uns 4 meses, perdão, falha minha. Lá pelos 4 meses. E lá pelos 6 meses de idade, a gente espera que a criança já esteja sentando, já esteja trocando objetos de uma mão para outra, levando objetos à boca, porque já são também os marcos que vão falar que já está pronto para a introdução alimentar, que eu acho que é um tema mais para frente, sem dar spoiler. Ali por volta de 9 meses, a gente espera que a criança já esteja duplicando sílabas. Algumas já engatinham, mas é bom ressaltar que engatinhar não é obrigatório. Tem crianças que pulam do sentar com 6 meses para o andar sem engatinhar. Depende muito do desenvolvimento da própria criança. Depende. Individualizado. Mas algumas ali engatinham também. Duplicar sílabas, né? Com 9 meses. E lá por volta de 1 ano, 11 meses, a gente espera que a criança já ande com apoio, né? O apoio dos pais, apoio nos móveis. E por volta de 1 ano já começa a andar sem apoio. Sozinha ali, dar aqueles primeiros passos, né? Que os pais ficam realizados. E aí é muito importante sobre o estímulo, né? Muito depende dos pais para o estímulo dessas habilidades motoras, Exato. né? Isso é Com 1 ano também a criança já tem que estar falando uma palavra, pelo menos, diferente de mamãe e papai. E por volta ali de 2 anos, 2 anos e 2 meses, a criança já tem que estar formando pequenas frases, né? Frases com 2 palavras. independente, por exemplo, de já estar matriculado numa escola ou numa creche. Claro. O estímulo é muito dos pais, né? Inclusive, isso a gente vê bastante na nossa rotina, assim, eu tenho vários pacientes, alguns com atraso de fala também, e a gente observa que muitos pais, às vezes, o filho para consulta, e ali eu como pediatra detecto ali na consulta que aquela criança tem ali tem pacientes meus, por incrível que pareça, com 2 anos que não falam nenhuma palavra ainda. Ou Caramba. então falam uma palavra, pouquíssimas palavras. E isso é preocupante. E às vezes os pais Considero normal. consideram normal. E aí é aí que tá a importância de saber que não é normal. E não existe uma famosa frase, não sei se tu já ouviste falar, cada criança tem seu tempo. Tudo depende, né? Cada criança pode até ter um tempo diferente, Mas assim. para isso aí não é realidade, para isso aí é um mito e deve ser quebrado esse mito. Entendeu? Legal. Porque existem marcos, como a gente falou nisso, marcos de desenvolvimento para ser alcançados São etapas cada que ela, idade. que ela já deveria ter passado naquele E se a criança não alcança, pode ser uma falta de estímulo. Na maioria das vezes é uma falta de estímulo, mas existem alguns transtornos de comunicação, como o autismo, que também está muito relacionado com a atraso de fala e precisa ser investigado quanto mais precoce, melhor para iniciar as terapias. Ou também o excesso do estímulo errado. Às vezes os pais darem um celular para criança, um tablet, Exato. óbvio. A gente vai falar sobre Mas aí é falta de spoiler. estímulo também. É falta de spoilers. Mas o que eu queria saber de você agora, de forma assim mais objetiva, é quais são os principais cuidados que os pais têm que ter com crianças recém-nascidas, porque as pessoas, principalmente pais e mães de primeira viagem, dizem, tá, eu tenho um filho, e agora? Você deve receber muita ligação. Doutor, ele tá de um lado, ele virou da barriga. Você deve receber das perguntas mais óbvias, de certa forma, mas que são comuns entre os pais e as mães de primeira viagem. Exato. Tem várias preocupações dos pais ali nessa faixa etária. Quando eu atendo, né, na verdade, o primeiro mês de vida a gente tem 3 consultas em um único mês, né? Com 7 dias, com 15 dias e com 30 dias, que é justamente porque são muitas dúvidas, várias coisas para a gente checar. E a primeira preocupação que eu poderia colocar ali é a amamentação, né? Certificar que a criança
está conseguindo amamentar bem, tendo uma pega adequada, uma técnica adequada da amamentação, de maneira que a gente consiga garantir que ela tenha um aleitamento materno exclusivo pelos 6 meses e complementado ali até 2 anos de idade. Entendi. Mas também tem outras situações também. Falei só da amamentação. Aham. Mas algo muito importante de ressaltar é a questão de exposição dessa criança a vírus e outros micro-organismos que o sistema imunológico do recém-nascido, até por volta de 3 meses, é bastante frágil, bastante sensível, imaturo. Então, deve-se evitar ao máximo exposição. Receber visita em casa, principalmente se tiver alguém doente, muito menos, né? Se essa visita estiver doente. Mas mesmo que não esteja doente, porque às vezes nós, adultos, carregamos alguns vírus, algumas bactérias que pra gente a gente não sente estômago, porque a gente tem um E o bebê às vezes sistema tá imunológico mais né? forte, exato. E aí, então tem que ter esses cuidados. Um outro cuidado, assim, que é até um sinal de alarme, febre. Febre em recém-nascido, corre para urgência. Porque o próprio sistema imunológico, como eu falei, do recém-nascido, é bastante frágil. E quando ele faz febre, é porque já está com uma infecção mais grave que precisa de internação, tratamento talvez Internação, com antibiótico toda febre do intravenoso. recém-nascido, ou então a maioria, é grave. É grave, é grave. Entendi. E aí eu queria falar agora sobre a alimentação do recém-nascido, porque muitos pais também ficam muito perdidos. O que que eu vou dar a comer? Que dar de comer pro meu filho? O que que ele vai comer? Como é que o bebê ele vai ter uma alimentação saudável nos primeiros meses de vida? Então, os primeiros meses, 6 meses, os primeiros 6 meses de vida é o aleitamento materno exclusivo. Só isso. Só o leite materno, não precisa dar chá, não precisa dar água, exceto se esse bebê por algum motivo não pode amamentar, faz fórmula, aí tem que complementar com água. Mas o bebê que só mama no seio materno é exclusivo até esses meses, sem mais nada. Apenas as vitaminas, né? Vitamina D, que é preconizado também pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a suplementação. E depois que começa a introdução alimentar, aí a gente precisa introduzir outros alimentos, né? O leite materno já não é mais a única fonte de nutrientes para esse bebê, a partir dos 6 meses. E o principal conselho é procure ofertar para o seu filho, para o bebê, frutas, verduras, legumes, alimentos de preferência in natura. Nada aquele traquinas de chocolate. Nada, Pode- nada de industrializado. De preferência in natura, o mais natura possível, sem sal, sem açúcar, sem condimentos, para que a gente consiga fazer com que esse bebê e essa criança venha a ter uma melhor aceitação. E um Você- desenvolvimento também saudável, né? Desenvolvimento saudável e assim, crianças que são expostas à maior variedade de frutas e verduras ali no segundo semestre de vida, né, no primeiro ano de vida, vão aceitar muito melhor esses Eu tipos de alimentação saudável mais pra frente. eu vou te falar, vou ser sincero com você. Meus pais, eles davam muito tipo de frutas, verduras diferentes. Mas aí chegaram minhas avós, quando foram ficar com a gente mais assim nos 8, 9 anos, É. e estragaram a gente. Quer fruta? Não, então come a sua batatinha frita. Enfim, aí isso estragou a minha alimentação de maneira geral. Mas realmente o que você tá falando, você começar desde cedo é muito melhor, né? E formar hábitos saudáveis é o detalhe, como a gente falou lá no início, né? O detalhe da pediatria também, né? A questão de formar não só cidadãos, mas também adultos saudáveis, adultos que não terão muitas comorbidades, evitar que essa criança chegue na idade adulta obesa, hipertensa, com colesterol alto, que inclusive eu tenho visto bastante no meu consultório, infelizmente, cada vez mais precoce, crianças com obesidade, com colesterol Por que você elevado, acha que isso não acredita? acontece? É a questão da alimentação desenfreada, assim, de forma desordenada? Excesso de industrializados, uma alimentação desbalanceada, pobre em frutas, verduras, rica em industrializados, enfim, fast foods. Mas o papel do nutricionista na parte da alimentação da criança qual é? Ele funciona também como nutricionista do recém-nascido? Do recém-nascido não, perdão, do criança. bebê, da criança? Ele funciona como nutricionista dessa área também?
Sim, sim. Inclusive, eu tenho até uma amiga nutricionista, que ela é lá de Macapá. Não sei se ela vai estar assistindo esse podcast, é a doutora Thaisa Mourão, Ah, legal. nutricionista Thaisa Mourão. E ela é excelente, né? Inclusive eu já fiz algumas lives com ela também Legal, sobre legal. produção alimentar. Mas a nutricionista tem um papel fundamental junto com o pediatra, porque a gente orienta, a gente detecta, na verdade, as alterações, os erros alimentares, mas a formação de um cardápio ali balanceado para aquela criança, é a Primordial, nutricionista que né? vai fazer, né? Porque ela estuda exatamente os pesos, os valores nutricionais de cada alimento, o valor calórico, o quanto de proteína a criança tem que ter em cada refeição, o quanto de carboidrato de forma mais detalhada do que a gente médico, né? A gente tem aquela visão mais ampla para detectar alguma alteração. Então você trabalha em parceria com os nutricionistas, Com né? certeza, com certeza. Minha ideia é que você também funcionava como nutricionista das crianças, mas não, você precisa trabalhar em A parceria. gente precisa, assim, não só nutricionista, outros profissionais também, a gente Com precisa certeza, né? dessa Do parceria. desenvolvimento, Enfim, entrando agora pro lado da carteira de vacinação dos bebês. Isso é algo que todo mundo já ouviu falar e eu acho que é o único momento onde as pessoas dão a devida importância para as vacinas, né? É Exato. quando elas são bebês ou então quando elas têm filhos e a carteira de vacinação do bebê tem que completar as figurinhas, tem que estar com todas ali. Qual a importância dessa vacinação para o bebê, para o desenvolvimento dele? Graças a Deus que elas dão importância nesse momento, né? Porque as vacinas que a gente faz na primeira infância ali, quando criança até adolescente, são as vacinas que vão garantir que a gente seja um adulto saudável e evite muitas doenças, né? Mas tu falavas sobre. Não só sobre a importância, mas também sobre o calendário vacinal. Quais são as principais vacinas, assim, que a Então, bebê precisa? são várias vacinas, né? A gente tem 2 principais, né, como pediatra, que a gente analisa e oferece para os pais, né, as vacinas. Tem o calendário nacional, PNI, Programa Nacional de Imunização, que é aquele que é dado no SUS gratuitamente, né? E o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que inclui algumas outras vacinas que o SUS não oferta, mas os pais podem obter através da rede particular. Isso, ou seja, você precisa dessas vacinas, de certa forma, para o bebê ter um bom desenvolvimento, para ele não ter esse tipo de Um problema. bom desenvolvimento. E aí existem várias doenças que, por exemplo, a poliomielite é uma doença erradicada no Brasil, graças a uma ampla divulgação e vacinação, né, das crianças, alguns anos atrás. E que para a gente manter também esse nível, esse status De de doença saúde, erradicada. né, de doença erradicada, a gente precisa manter as coberturas vacinais. E aqui fica o apelo do pediatra para os pais para vacinar os seus filhos, né? Não deixar que nenhuma vacina esteja atrasada no calendário vacinal. E aí, assim, outras doenças, por exemplo, o sarampo. O sarampo é uma doença que tinha sido erradicada e hoje a gente está vendo o retorno. Por quê? Por causa das baixas coberturas vacinais. Então, se a gente deixar de vacinar, doenças que já foram erradicadas podem voltar. Doenças que talvez nossos avós ou nossos pais tiveram e são até algumas delas doenças temidas, porque tem algumas complicações graves, podem voltar. Isso a gente não quer. A gente, como pediatra, a gente quer garantir que a criança tenha um desenvolvimento saudável e isso perpassa também na ausência de doenças, né? Então, se a gente pode preveni-las com a vacina, então é muito Então, que vacinemos, com certeza. vacinemos. De certa forma, as crianças elas podem ter muitas doenças ao longo da vida, principalmente as que não têm vacina. Pelo que você falou, a maioria delas tem. E aí você consegue preveni-las com a vacina. Mas quais são as doenças que você mais vê que as crianças pegam e chegam no teu consultório? Os pais falam assim, cara, meu filho tá com isso, e aí você vê diversos casos repetidos em cima. Eu atendo em urgência também, né? E a gente vê muito na urgência gastroenterites, né? Que são doenças diarreicas ou com vômitos também. As crianças, por às vezes comeu alguma coisa que não fez bem, ou que estava contaminado por um vírus ou uma bactéria, então vai ter esse desfecho. Ou às vezes aqui em Florianópolis eu percebo muito também domingo. Criança foi para a praia com a família, tomou banho, se esbaldou nas praias
e tem algumas praias que são contaminadas, né? Sim. E aí chega no final do dia, na urgência, ou no outro dia, com diarreia, com vômito. Aí você vai perguntar, no outro dia tava lá na praia. Então, assim, algumas coisas a gente não consegue evitar, né? Porque a gente levar a criança pra praia e dizer pra não tomar banho é meio que impossível. O Mas a sistema gente pode imunológico procurar. também, como você disse, né? O sistema imunológico da criança não tá tão desenvolvido quanto do adulto, Sim, né? mas a gente pode procurar praias em que os órgãos de fiscalização autorizaram para o banho, porque são menos contaminadas. E também, assim, dessas doenças diarreicas, a gente tem vacina também contra o rotavírus, né? Que é um vírus que causa disenterias, diarreia mais grave, né? Com desidratação. E é feito ali logo nos primeiros meses, com 2, 4 meses de vida na criança. Existem outras doenças também, doenças respiratórias, pneumonias, né? A gente vê bastante. Bronquiolites, essa época, então, as doenças respiratórias, os vírus estão no momento deles, né? A sazonalidade, pelo menos aqui na região sul, é esse período. Então, eu tenho visto também muitos pacientes meus com gripe. Em outubro mesmo, algumas semanas atrás, teve uma semana que uns 4 ou 5 pacientes meus do consultório ficaram gripados. Graças a Deus, sintomas leves, nem precisou internar. Mas, claro que os sintomas são leves porque a gente tem as vacinas também para garantir que essas crianças, apesar de griparem, não vão desenvolver uma complicação mais grave, né? Perfeito. E quais, dentro dessas doenças, você acha, principalmente diarreicas, como você bem citou, você acha que isso tem grande influência da alimentação, principalmente? Às vezes o cuidado, né? Em casa, geralmente a gente tem mais cuidado com a forma que a gente prepara esses alimentos, né? Mas é sempre bom ressaltar a higiene adequada dos alimentos, né? Lavar ali com hipoclorito, né? Lavar com água corrente, hipoclorito e tudo, deixar de molho no hipoclorito por 15 minutos. Mas às vezes na rua, né? A gente não sabe como é preparado. E geralmente são nesses ambientes que a criança vai comer alguma coisa e quando vê, chegou em casa, começou a passar mal. Com a criança é o dobro de cuidado, né. Uhum. E eu queria saber agora dos sinais de umas doenças mais avançadas, como, por exemplo, meningite, pneumonia. Como é que a gente consegue identificar na criança isso antes de se tornar grave? Você conseguir nos primeiros sinais já identificar ali alguma doença grave como essa e você levar a criança no pronto-socorro o mais rápido Então, a possível. meningite, a gente tem várias vacinas também, né? Como eu não falei da meningite, vou aproveitar a oportunidade para voltar lá atrás. Tem a vacina meningocócica C, que é ofertada gratuitamente no SUS, pelo SUS. Mas existem duas vacinas que eu recomendo que os pais paguem no particular, se puderem. Claro, a gente sabe que cada caso é um caso. Mas quem puder, a meningocócica CWY e a meningocócica B, porque acaba garantindo uma cobertura maior sobre agentes bacterianos que causam meningite e que não é só o C, né? Não é só o tipo C, não é só a cepa do tipo C. E, assim, alguns sinais, assim, que a gente pode detectar possível meningite, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça, vômitos e alteração do nível de consciência. Uma criança começa a ficar mais sonolenta, pode ser um sinal aí. Ou sonolenta, ou mais irritada, agitada, são sinais de meningite, né? Claro que quanto mais novo, mais bebê, né, menorzinha é essa criança, mais inespecíficos são os sintomas, né? E aí, às vezes, uma irritabilidade pode ser, num bebê ali de menor de 1 ano de idade, pode ser um sintoma de meningite. Qualquer variação muito brusca de comportamento na De criança, né, comportamento pode ser. é o melhor. E febre, né? Febre também, febre alta. E a pneumonia também, né? A pneumonia é algo mais frequente até que a meningite, creio eu, pelo que a gente observa no consultório, nas urgências. E, e assim, existem os sintomas de alarme, de gravidade, né? Porque a pneumonia começa ali com uma tosse, uma febre alta. E quando a criança começa a apresentar sinais de desconforto para respirar, falta de ar, aquela respiração mais ofegante, com o movimento da musculatura acessória, né, que a gente chama de tiragens intercostais,
nada mais é do que aquele repuxar ali das costelas da criança quando ela está respirando, né? São sinais de pneumonia mais grave e que precisa correr para uma urgência. Essa criança provavelmente vai precisar de uma internação. Pela gravidade, provavelmente não, ela vai precisar de uma internação se ela tiver com esses sinais e sintomas de alarme, né? E é isso. Não te vem mais na... Assim, outra coisa também da pneumonia, falando de vacina, a gente vai sempre voltar nas vacinas, Com que são certeza. várias, mas existem no SUS, né, a vacina que é ofertada que previne pneumonia é a pneumocócica 10 valente. Mas eu aconselho também os pais dos meus pacientes que podem ofertar algumas pelo particular, a pneumocócica 13, mas hoje em dia a gente tem a 15 e a 20, que quanto maior esse número, maior a cobertura de agentes de cepas bacterianas, mais proteção a criança vai ter contra pneumonias, De maneira geral. de maneira geral. Achei a tua resposta muito completa, até porque essa parte de alteração na criança, realmente, a criança ela não vai conseguir dizer exatamente o que ela está sentindo, o que ela está precisando. E aí cabe aos pais e às mães observarem os padrões de comportamento e vendo uma variação nesse comportamento, procurar o pediatra para conseguir ter mais resoluções nesse sentido, né? Tô errado? Exato, claro. Se o pai e a mãe perceber algum desses sinais e sintomas de alarme, ou antes mesmo, né, uma febre alta, prolongada, que não tem melhora, com sintomas de falta de ar, com uma tosse, procure a urgência. É melhor do que ficar medicando em casa e correr o risco de a criança agravar e chegar no estado de precisar de um suporte ainda mais avançado, às vezes UTI, coisas assim. Então, qualquer sinal, qualquer suspeita, porque a mãe tem aquela intuição, né? Intuição materna, né? o sexto sentido. Qualquer intuição materna, procura um pediatra. Sétimo e oitavo sentido. Um pediatra de confiança, né? Legal. E eu acho interessante a gente falar agora sobre as alergias alimentares, né? Eu acho isso muito interessante, principalmente porque já deve ter chegado o caso para você Sim. de, né, crianças que não sabiam, que obviamente não tinha como saber alergia sobre determinado tipo de componente e acabar batendo lá no teu consultório, então você atendendo num pronto-socorro, que elas precisam de ajuda sobre isso. Como é que você vai identificar essas alergias alimentares? É só acontecendo mesmo para depois você descobrir? Então, outra coisa, pra gente prevenir, claro que às vezes a gente não vai conseguir prevenir, mas pra gente prevenir que a criança desenvolva alergia a algum tipo de alimentos, a gente tem o que a gente chama de janela imunológica, que é a introdução de alimentos potencialmente alergênicos ali naquela janela entre 6 meses e 1 ano de idade. Ou seja, antes disso, nunca. Não, antes disso é aleitamento materno exclusivo, né? verdade. De 1 a 6 meses. Mas entre 6 meses e 1 ano de idade, que tá começando a introduzir os primeiros alimentos para a criança, é o momento ideal para introduzir esses tipos de alimentos, porque vai formar ali uma memória imunológica e vai evitar que a criança tenha alergia a esses alimentos mais na frente. Alimentos como ovo, por exemplo, ou outros alimentos como amendoim, né? São alimentos potencialmente alergênicos que, se a gente introduz nessa faixa etária, a gente acaba evitando o desenvolvimento de alergias mais futuras. Mas caso essa criança venha desenvolver essas alergias, a gente precisa, claro, como pediatra, a gente vai avaliar, vai investigar, né? Passar alguns exames. Claro que a história do pai e da mãe é fundamental. O pai e a mãe vai chegar falando, meu filho comeu determinado alimento, comeu amendoim, que seja, e começou a aparecer um monte de placas vermelhas no corpo, né? Ou começou a ter falta de ar, aí já é uma alergia mais grave, né? Que a gente chama de anafilaxia, né? Quando a criança tem um comprometimento ali ou da respiração, com falta de ar, obstrução, fechamento da glote, né? O edema de glote. Ou sintomas ali circulatórios também, ou às vezes até sintomas abdominais com vômito ou diarreia associado ali, né? São vários critérios, né, que a gente associa e pode dar o diagnóstico de anafilaxia. Então, a anafilaxia, a gente tem critérios de pele, que são aquelas placas, as urticárias que a gente chama,
aquelas placas vermelhas elevadas na pele, sintomas respiratórios de falta de ar, por exemplo, sintomas circulatórios, às vezes uma hipotensão, alteração da circulação ali, taquicardia, né, o coração mais acelerado, sintomas até mesmo gastrointestinais, como vômito, diarreia, também pode estar relacionado com o quadro de anafilaxia, e é um quadro de extrema gravidade, urgência e emergência. O pai deve correr para a urgência, pronto atendimento, para fazer a medicação para reverter esse quadro. Perfeito. E aí, como é que os pais podem tratar isso de uma maneira, né, assim, de urgência, de uma forma emergencial, se assim a gente pode dizer? Pô, surgiu essas primeiras manchas no corpo da criança. Não tem nada que eles possam fazer como de forma paliativa? Tem que levar no socorrista, no médico Então, pediatra? se for apenas lesões de pele, placas vermelhas ali, sem nenhum sintoma respiratório, comprometimento sistêmico da criança, pode usar um antialérgico, muitas vezes vai ter alguma melhora, né? Mas se for sintomas ali já com comprometimento respiratório, falta de ar, e a criança não consegue respirar, tá caindo ali o estado geral dela, é urgência mesmo. Anafilaxia, o tratamento é hospitalar, é com adrenalina intramuscular. Entendi. Perfeito. E como é que a gente vai saber que a criança ela está se desenvolvendo da maneira correta dentro dessa faixa etária? Da maneira correta, então. O pediatra, ele tem vários recursos, né, para avaliar o desenvolvimento da criança. Um deles ali, digamos que o básico que toda criança tem é a sua caderneta vacinal. Na verdade, caderneta da criança, né? E ali na caderneta da criança a gente tem gráficos de crescimento, desenvolvimento, gráficos de peso, estatura, perímetro cefálico, IMC, né? E a gente tem também gráficos, não, tabelas que ajuda a gente a guiar ali os marcos do desenvolvimento e em cada consulta ao pediatra ele deve marcar esses marcos do desenvolvimento, assim como os gráficos, para saber que a criança está com um desenvolvimento adequado para a idade. Caso assim, já peguei várias crianças assim, como primeira consulta, tipo, a criança já era uma idade maior, uns 5 anos, 6 anos, enfim. E quando chegou comigo a primeira consulta, eu fui olhar para trás, o médico que atendia ela deixou tudo em branco. É complicado pra gente que quando a gente começa a atender uma criança ali de 5 anos ou, enfim, de uma idade maior do que recém-nascido pra frente, que tá tudo em branco, como é que a gente vai adivinhar É como se você tivesse que foi, né? zero, né? Do zero, só que sem informação de trás, né? É Isso é importante, bem então, do pai e da complicado. mãe, eles conseguirem encontrar um bom profissional para o próprio filho, né? Exatamente. Porque ainda que esse profissional não possa mais atender, ele vai passar pelo menos um diagnóstico inicial sobre essa criança para um próximo médico, que vai evitar. Você provavelmente gastou muito mais tempo para poder identificar algumas coisas nessa criança que você gastaria se o médico anterior tivesse feito o trabalho dele. Com certeza. E assim, às vezes a consulta fica um pouco mais prolongada, porque a gente tem que marcar ali todos os gráficos de desenvolvimento, os gráficos de peso e altura, desenvolvimento neurológico. Porém, a criança vai estar bem acompanhada, a gente não vai deixar passar nada. E isso eu faço em todas as minhas consultas, desde ali de recém-nascido até adolescente, acompanho esse desenvolvimento, coloco nos gráficos, nas tabelas, para que a gente consiga rastrear toda e qualquer situação que possa fugir ali do desenvolvimento normal da criança. Perfeito. E aí agora vem uma pergunta que, para mim, vai ser uma fonte de resposta muito interessante, porque hoje a gente está vivendo uma sociedade que cada vez mais pessoas têm ansiedade, mais pessoas têm depressão, ou seja, cada vez... Não é que não existisse no passado, mas se tem mais diagnóstico nos dias de hoje. E como é que a gente consegue identificar isso nas crianças? Como é que a gente consegue identificar sinais de depressão, de ansiedade, né, nas crianças desde o início para que a gente consiga
ajudá-las antes que isso se torne uma bola de neve? Essa pergunta foi boa porque hoje mesmo atendi uma criança com sintomas ali sugestivos de ansiedade e, assim, o pai e a mãe já têm diagnosticado transtorno de ansiedade, fazem tratamento para isso e na maioria das vezes, eu acabei de lembrar de uma outra criança também que eu atendo com sintomas emocionais assim também, transtornos psicológicos também. Mas enfim, muitas vezes o pai e a mãe, eles quando tem algum transtorno de ansiedade ou depressão, algo do tipo, acaba passando também para a criança. A criança, muitas vezes, o problema emocional da criança, psicológico, é a influência dos pais. Mas, enfim, como é que a gente detecta? Essa criança que eu atendi hoje, ela veio com uma queixa ali de tremor nas pernas, nas mãos ali, principalmente quando está diante de uma situação diferente, uma situação nova que desencadeia uma Ela ansiedade, desconhece, né? ela desconhece. Ela mesma falou que um dia anterior a uma viagem que ela vai fazer, por exemplo, ela fica com esses sintomas. Muito ansiosa. Muito ansiosa, com tremores nas pernas, nos braços, falta de ar, insônia. Insônia, distúrbios do sono pode estar relacionado com algum fator ali ou depressão, ansiedade, algum fator psicológico também. Às vezes uma alteração de apetite. Uma criança que costumava brincar enfim, um brinquedo que a criança gostava muito, uma bicicleta, uma brincadeira específica e de repente ela perdeu o gosto por aquela brincadeira. É algo a ficar alerta. É algo que no adulto não é, a gente não vai pensar nisso, né? São outros critérios. Na verdade, o adulto perde interesse, mas de outras formas. A criança ali, na brincadeira, na forma lúdica, o que ela estava acostumada. Então, são algumas particularidades da criança. Um humor predominantemente deprimido, uma criança triste a maior parte do tempo, às vezes que se isola, o adolescente, às vezes a gente tem muito isso, né? Um adolescente que se isola mais, tem às vezes alguns transtornos alimentares ali, tipo bulimia, anorexia, né? Pode ter por trás ali, quem sabe, uma depressão. É um problema, né? Uma doença, né? Que são doenças. Isso. Por trás tem outra doença, né? Também. E eu acho isso muito legal que você falou, porque no episódio 8, aqui no nosso podcast, foi com a doutora Mariana Castilhos, ela falou muito sobre a questão da criança ela ser uma esponja. Então, tudo que os pais, as mães, os pais não, o pai e a mãe fazem, de certa forma, essa criança ela absorve com muita facilidade. E aí, como você me contou esse caso agora de um paciente teu, de uma criança que estava se consultando contigo, tem uns pais que já tinham esses transtornos. Então, obviamente, a criança pode ter também, né, absorvido como uma esponja esses comportamentos que fizeram com que ela se tornasse hoje quem ela está evoluindo também para ser. Então, de certa forma, isso pode ter muita influência, né? Você acredita nessa afirmação de que a criança é uma esponja? Exato. Na verdade, a criança ela reflete o ambiente familiar que ela vive. Isso é muito né? importante. E, inclusive, um outro paciente que eu pensei também, quando eu estava falando do anterior, eu atendi ali, estava atendendo a criança e a mãe como acompanhante ali, e a mãe começou a falar, e a mãe falando ali de forma a atropelar as palavras, aquela agitação, aquele falar ali desenfreado, típico de uma pessoa mais ansiosa, né? E a mãe questionou a questão da filha, né, que ela estava apresentando alguns sintomas ali, talvez de ansiedade, alguma coisa assim, e de um acompanhamento psicológico. E a gente percebe, assim, nitidamente que a influência da mãe, né? A gente não precisa nem conviver no dia a dia, mas a gente percebe que a influência ali familiar, né, passa para a criança como essa esponja que você falou. Perfeito. E sobre o fato no desenvolvimento da criança, você acha que, de certa forma, as brincadeiras, as interações sociais com outras crianças, isso vai influenciar diretamente na saúde mental da criança? Sim, com certeza. Com certeza. E também crianças que não costumam brincar, não costumam interagir com outras crianças, ali a gente, por volta ali entre 1 ano, 2 anos de idade, crianças que
costumam não interagir com outras crianças, 2 anos, enfim, mais pra frente também, são crianças que a gente já tem que ficar atentos ali se ele não está desenvolvendo algum transtorno de comunicação, autismo, por exemplo, né? Então são os sinais que a gente tem que ficar alerta, né? O autismo, como eu já mencionei, né? A gente precisa detectar precocemente para que a gente consiga corrigir, para que a gente consiga, através de terapias, né? Corrigir não seria a palavra ideal, mas para que a gente consiga fazer com que a criança consiga conviver, mesmo que a gente sabe que o transtorno do espectro autista é algo que não tem cura, né? Mas existe um acompanhamento, a terapia, Uma melhor qualidade de uma vida. melhora na qualidade de vida, que ela consegue conviver com outras crianças, interagir ali no meio, no círculo social dela e ir para a faculdade mais na frente, se formar, ser um profissional bem-sucedido e quem sabe até gravando um podcast aqui contigo, né? Perfeito. Eu acho muito interessante a gente falar sobre essa área agora também, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento da criança. E recentemente, assim, acho que não tem nem um ano, se eu não me engano, acho que não tem nenhum ano, de um episódio muito famoso, acho que da Tayla Ayala, dela falando sobre, é uma atriz famosa da Globo, que ela estava falando sobre o desenvolvimento dos filhos dela. Ela dava o tablet, dava o telefone, assim, de forma, não sei se desenfreada, mas para crianças muito pequenas. E aí ela percebeu que os filhos estavam com problemas de interação social, que estavam com problemas de desenvolvimento. E o pediatra falou assim: ó, vamos tentar tirar as telas para ver o que acontece. Depois de eles tirarem as telas, as crianças começaram a desenvolver de uma maneira inimaginável, crescer. Então, olha o cuidado que hoje no mundo a gente tem, que a gente precisa ter das crianças pegarem telefone, tablet. Eu acho que foi muito bom ela ter falado disso publicamente, que pode ser uma certa vergonha, né, ela ter deixado isso, mas, cara, ela falar publicamente vai ajudar tantas outras crianças, tantos outros pais a administrarem isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso. Você acha que as telas, celular, tablet, podem dificultar a interação social e, consequentemente, a saúde mental das crianças? Para falar desse assunto, eu lembrei de um exemplo, né? Na verdade, desde a época da residência, né? Que eu aprendi, eu costumo usar para explicar para os pais, né? A palavra é poda neuronal, né? As duas palavras, poda neuronal. É como se o cérebro da criança fosse uma árvore com vários galhos, diversos galhos, né? Esses galhos, esses ramos, são as diversas conexões sinápticas entre neurônios que vão estar ali desenvolvendo desenfreadamente, né? Primeiros 2 anos de vida ali, a criança tem um ganho ali neurológico muito grande de desenvolvimento. E quando o pai e a mãe dá a tela para a criança, é como se estivesse fazendo como se estivesse podando esse desenvolvimento, limitando, né? Porque a criança, na verdade, as telas vai concentrar estímulos visuais e auditivos, né? E esses 2 estímulos a criança vai receber de uma forma exagerada, exacerbada também, e vai inibir os demais, né? A questão da criatividade, o tato, a textura das coisas, o próprio desenvolvimento de brincadeiras, né? De correr, pular, andar de bicicleta, que vai gerar ali um desenvolvimento ali muscular para essa criança também, uma propriocepção, uma noção de espaço, de tudo. E a própria habilidade de criatividade, de memória, enfim, quando a gente oferece apenas o celular e tablets, enfim, telas no geral, televisão, a gente acaba limitando esse desenvolvimento da criança, limitando essa poda neuronal da criança e quando a gente tira, a gente observa o que essa atriz observou nos filhos dela. A melhora imediata, né? Imediata, porque a criança é como se ela fosse, como se abrisse ali uma porta que estava fechada. Agora ela vai ter que interagir Agora ela vai ter que interagir, vai ver que tem muita vida fora daquele celular, daquele tablet, daquela televisão. Então, eu acho que isso puxa um gancho muito legal, porque muitas das vezes os pais, principalmente de primeira viagem, eu, por exemplo, não sou pai, você também não é pai, mas você tem uma primeira dificuldade para lidar com o filho. Obviamente, você está aprendendo a ser pai e, consequentemente, você está ensinando uma criança algumas
algumas coisas, né? De certa forma, você está ensinando fala, você está ensinando comportamento, você está tentando ensinar tudo. Só que as crianças não são fáceis, muitas das vezes. Elas ficam inquietas, elas fazem birra, elas fazem muitas coisas. Então, às vezes, os pais vão lá e dão um tablet, te dão uma criança para, às vezes, acalmar, sendo que isso é da forma errada. E aí eu queria te perguntar como seria a forma certa de acalmar uma criança, às vezes está fazendo birra, que está sendo mal criada. Qual seria a forma certa de você, de maneira geral, conseguir fazer com que essa criança consiga ficar mais tranquila, não fique tão estressada, não fique tão nervosa? Na verdade, hoje em dia, às vezes a gente fala, o que falta nessas famílias e, né, para essas crianças também, às vezes, é o próprio convívio com os pais, né? Os pais passam o dia trabalhando, chegam em casa cansado, e é muito fácil, muito simples. A criança tá ali querendo a atenção do pai e da mãe, porque passou o dia sem vê-los. Aí o pai também não quer ter muito trabalho, entrega uma tela, um celular, uma televisão, um tablet, que seja para essa criança. É muito simples, e aí a criança vai se Mais calar. fácil. É muito mais fácil, né? A criança vai ficar caladinha ali no canto dela. Porém, acaba que não é o ideal, né? Não é o ideal. Então, Manuel, tu tinha falado em relação a como acalmar essa criança, né? E assim, hoje em dia são coisas simples, mas que parece que o simples ou o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio parece que não tá tão óbvio, né, hoje em dia. E, por exemplo, brincadeiras como sentar no chão com essa criança e brincar de jogo da memória, quebra-cabeça, levar o filho num parque, ou às vezes ali no quarteirão de casa ali andar de bicicleta, patinete, jogar uma bola com o filho, coisas que antigamente, pelo menos o meu pai, eu sempre via fazendo comigo. Eu tive uma infância assim com meus pais bem presente. E ele chegava no trabalho, eu lembro como se fosse hoje, dele chegar em casa no trabalho, a gente sair no final do dia pra andar de bicicleta ali pelo bairro. Nossa, eu super gostava. E a criança gosta disso. Ela gosta da presença do pai, e da mãe, né? Até porque a presença dos pais vai formar adultos saudáveis. Agora, crianças que crescem com a ausência dos pais, chega na adolescência, eles nunca tiveram os pais presentes. Quando eles são adolescentes, eles vão achar até que são estranhos dentro de casa, não vão ter a mesma confiança de abrir e contar uma situação talvez que esteja passando na escola. Às vezes é um adolescente que na escola tem ali um grupo de amigos ali, quem sabe que está oferecendo ali álcool ou até mesmo drogas. A gente sabe que pode ocorrer, ocorre muito hoje em dia isso nas escolas, cada vez mais cedo, infelizmente. Eu lembro, E te interrompendo, eu acho que eu lembro de um conteúdo, né? E esse conteúdo na internet eu não lembro de quem foi, mas ele falou o seguinte: a gente tem a falsa percepção de que o filho precisa é de uma qualidade de vida muito boa desde pequeno. E uma qualidade de vida ele está dizendo no sentido financeiro mesmo, de ter muito acesso a boneco, a outras crianças com o mesmo nível social. E o que ele fala é o seguinte, e isso foi muito interessante. Infelizmente não lembro quem disse isso, mas ele fala o seguinte: o filho precisa muito mais do pai no início da vida dele do que do que do resto. Então, o que muito acontece são os pais que trabalham muito, passam muito tempo longe para dar a melhor infância, a melhor vida para o filho, só que ficam longe deles. E aí vão querer recuperar o tempo perdido lá para os 14, 15 anos, que foi o que você disse. Aí eles já são adolescentes, eles já estão em outro nível, eles já estão acostumados a ficar longe dos pais. E aí vai querer recuperar o tempo perdido. Quando o ideal seria o pai trabalhar menos nesse tempo, ficar mais com a criança, e aí aos poucos ir desgarrando dessa, né, dessa companhia do filho para que ele consiga se desenvolver também, não fique dependente assim dos pais de certa forma. exato, e às vezes é muito mais difícil recuperar. Não vou dizer que não recupera, porque tem como recuperar, claro. O tempo não, né? O tempo a gente não recupera, o que passou, passou. Passou. Mas a gente pode recuperar os vínculos, a amizade ali, Ou criar o novos. relacionamento, criar novos vínculos com o filho, sempre há tempo. Porém, é bem mais difícil. Entendi. Bem mais difícil. E indo para o lado agora de esportes, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de esportes. Meus pais, isso assim, desde pequeno, judô, futebol, polo aquático. E eu sinto que isso é muito importante para
para a formação de caráter do ser humano de uma maneira geral. Eu queria que você falasse de uma maneira geral como é que a gente pode introduzir, em qual momento a gente pode introduzir os esportes na vida das crianças. Quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor, né? Tem até bebês Por que já quê? nadam, né? Tem bebês que já nadam, exatamente. O esporte, ele vai trabalhar ali a parte muscular, né? E o músculo, ele estimula o osso. Então, ele vai estimular o crescimento ósseo da criança também. Então, crescimento ósseo aí, tanto estatura, né? Crescimento saudável. Fora também a natação, por exemplo, que tu falaste de bebês que nadam. A natação vai trabalhar os músculos respiratórios também, principalmente, né? Outros também, mas os respiratórios principalmente. E aí, a gente tem crianças que às vezes têm asma, problemas respiratórios, que a natação, trabalhando essa questão dos músculos respiratórios, vai ajudar até melhorar até os sintomas também da própria asma, por exemplo. E então, quanto mais precoce, melhor. Fora que os esportes vão ter também a questão social, né? Existem esportes que vão fazer com que a criança desenvolva habilidades sociais, aprenda até algumas regras, né? Porque todo esporte tem essas regras, seja o futebol, o judô, vôlei, enfim, outros mais. E aí aprender a lidar com pares, né? Lidar com seus pares, com outras crianças, até com adultos, quem sabe também, enfim. E qual recado você daria para os pais que querem que seus respectivos filhos cresçam com saúde, cresçam saudáveis, cresçam da maneira correta, para que eles consigam se tornar adultos funcionais? O recado que eu daria para os pais é: a gente já falou várias coisas aqui, né? Mas evite ao máximo ofertar telas, né? Televisão, celular, computador, tablets para o seu filho. Até 2 anos, se possível, zero telas. É zero mesmo, é difícil, mas é possível. E busquem, primeiramente, antes dos cuidados gerais que eu estou falando, busque um acompanhamento médico, pediatra, um profissional de qualidade, de confiança, que vai garantir com que o seu filho seja bem acompanhado em todas as fases da vida. E assim vai dar as orientações adequadas, vai fazer os tratamentos adequados também, quando necessário. Ofertar alimentos o mais saudáveis possíveis, com menos possível de corantes, conservantes, o mínimo de industrializados possíveis, mesmo depois dos 2 anos de idade, né? Porque a gente fala ali até 2 anos, nada de industrializados, alimentos in natura, mas depois dos 2 anos a criança também tem formação. E se você abre as portas ali de vez, agora passou dos 2 anos, como que quiser, aí não adianta, todo o trabalho que você teve nos 2 primeiros anos vai cair por água abaixo, né? Então, procurar manter uma alimentação balanceada, a prática de esportes, como a gente falou, mas assim, principalmente, o vínculo. Desenvolva vínculos com seu filho, tenha momentos de qualidade. Claro que eu não vou falar aqui para nenhum pai, nenhuma mãe parar de trabalhar para ficar só com os filhos. Às vezes tem algumas mães que fazem isso, né? E aí o marido garante em casa o sustento para que ela consiga dedicar exclusivamente à educação dos filhos. Isso é muito bom. Para quem consegue, é fundamental. Fantástico. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Mas se não é a sua realidade, o tempo que você tem em casa, que seja um tempo de qualidade. Gaste tempo com seu filho. Desligue a televisão, não só dele, mas a sua também, né? Às vezes o pai chega, liga lá a televisão no futebol, a mãe ali na novela, seja lá o que for que esteja passando, ou um filme, uma série. E aí a criança vai acabar vendo as telas também, né? Porque os pais estão vendo. Desligue essas telas, crie ali um ambiente da casa em que esse ambiente seja totalmente isento de qualquer tipo de telas. Bom, aqui no quarto, ou então na sala, toda vez que a gente estiver aqui, ou então na casa como um todo, enfim, não sei. Quando a gente estiver nesse ambiente, ninguém vai mexer em celular, a gente vai interagir entre si. Acho que isso as famílias estão precisando hoje em dia. E é aquilo, né, que você mesmo disse. Se a criança sempre ouvir um não quando ela é pequena, uma hora ela vai dar um não também. Ou seja, o pai que está preferindo ver uma televisão do que dar atenção para o filho,
vai ter uma hora que o filho vai preferir ver Isso. televisão do que dar atenção pro pai. Então acaba que esses conselhos aí são primordiais para todo pai, mãe de primeira viagem, até que já tem mais filhos e não executam isso, porque a conta chega, uma hora vai chegar, né, como a gente bem disse. Exatamente. E aí, indo para um lado teu, mais profissional, eu sempre gosto de dizer que o podcast Bússola Profissional, a gente traz referências profissionais para futuros profissionais da área, para pessoas que querem seguir essas carreiras. E hoje você é a referência profissional da área de pediatria aqui no nosso programa. E antes de eu pedir para você dar um conselho para jovens pediatras que estão ingressando no mercado de trabalho, eu quero saber quem foi a tua bússola profissional? Quem foi a pessoa que te inspirou e fez com que você seguisse pelo caminho da pediatria? É bom, a gente, ao longo da graduação, né, eu tive várias referências, né? Tem alguns professores ali da universidade mesmo que são minhas referências. E, enfim, posso mencionar nomes? Pode, Várias. fica à vontade. Doutora Marisa Eiró, não sei se ela vai assistir esse podcast, quem Manda sabe. pra ela. Vou mandar para ela, claro. Mas ela, assim, nossa, é um exemplo ali de pediatra em Belém do Pará. Não só ela, como a doutora Ana Cláudia também, são grandes mestres ali para mim e exemplos que com certeza me inspiraram bastante e foram também responsáveis por me fazer trilhar esses passos dentro da pediatria. Não, e o que eu achei, eu identifiquei na tua fala lá no início que você tinha como última opção a pediatria. E aí, de repente, vieram a parte do curso, vieram aulas, vieram professores que fizeram com que, de maneira geral, você seguisse por essa área. E a teoria que a gente tem aqui no programa é que muitos mesmo dos profissionais que se tornaram excelentes profissionais e decidiram ir por essas respectivas carreiras, tiveram uma referência profissional na frente. Alguém que eles olharam com respeito e admiração e falaram assim, tá aí, se ser um bom profissional e fazer isso que ele faz, eu quero ser eu quero ser esse profissional. Então, de certa forma, eu acredito que elas tenham influenciado na tua Sim. escolha de ser pediatra, e por isso eu te perguntei. E agora, você sendo a referência profissional desses jovens profissionais que a gente está falando, que podem estar assistindo o nosso programa, eu queria te perguntar, qual conselho você daria para jovens pediatras que estivessem ingressando hoje no mercado de trabalho? Eu vou ingressando já como pediatra ou Ou então estão que, escolhendo ainda? ou que podem escolher, pode ser os dois. Eu vou falar assim, algo que, de certa forma, pesou para mim na hora da escolha e que seria decisivo de eu estar aqui como pediatra hoje ou ter escolhido outra especialidade, né? São alguns paradigmas que a gente tem dentro das especialidades médicas, né? E existem aquelas especialidades que todo mundo quer, tipo dermato, oftalmo, São as mais procuradas, né? mas às vezes tem uma rentabilidade um pouco maior, mas e existem ali, toda especialidade tem seu prós e seu contra, né? E da pediatria, o fato de muitas vezes ter os pais, né? Para alguns podem ser o problema, para mim não são. Pelo contrário, graças a Deus eu tenho um bom convívio e relacionamento com os pais dos meus pacientes. Mas para muitos, essa dificuldade de lidar com os pais, né? Ter que lidar com os pais para poder saber o que a criança tem, esse tato é às vezes um pouco dificultoso e é motivo muitas vezes de escolherem não fazer a pediatria, a residência de pediatria. Lidar não só com crianças, mas lidar com os Lidar com pais os também. pais também, os avós, enfim. E também a questão de status mesmo financeiro e social, né? Porque dentro de outras especialidades, a pediatria aqui recebe um pouco menos, digamos assim, porque não tem um procedimento para agregar, uma cirurgia que agrega um valor. Porém, eu diria assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente pode ser referência e destaque onde a gente estiver, né? Não tenha medo de fazer o que você gosta. Se você sente no seu coração que você nasceu para ser pediatra, como eu, que quando eu comecei a passar ali pelos módulos de pediatria no internato da faculdade, eu percebia que eu tinha uma sensibilidade maior. A criança me movia a fazer de tudo para recuperar a saúde, para tirar ela daquele estado ali de doença, de gravidade, que ela estava internada, para que ela conseguisse então voltar pro convívio ali da sua família, brincar, se divertir, ser criança novamente,
com todas ali as suas potencialidades a serem desenvolvidas, né? Então, isso me motivou a escolher pediatria e, de certa forma, me fez superar os pontos negativos, né? Então, não tenha medo. Não deixe que os pontos negativos sobressaiam se realmente você sente que tem esse dom para Essa ser vocação. pediatra, essa vocação. Você considera que você tem vocação para ser pediatra? Eu considero porque, assim, só o fato de cada dia você voltar para casa e sentir que você cumpriu a missão, já tive recentemente mesmo, alguns dias para trás, inclusive foi um paciente que eu atendi, um bebê de 6 meses, é do interior aqui do estado, Santa Catarina, é de Urubici, e ele já tinha passado por vários outros profissionais, e os pais chegaram super aflitos e preocupados nessa consulta. Ele tinha um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, e segundo a mãe ali, a queixa era que não estava ganhando peso adequadamente, e ele estava em aleitamento exclusivo do leite da mãe, só que segundo a mãe não estava ganhando peso adequadamente. E quando eu fui ver, na verdade, ele estava com ganho de peso adequado, só que o pediatra, esse bebê era prematuro, eu não falei nisso, ele era um bebê prematuro, então o bebê prematuro aí tem um outro gráfico de crescimento para ser analisado ali nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Isso, e o ganho de peso, de estatura do bebê recém-nascido prematuro é diferente de uma criança que nasceu no tempo certo. São várias particularidades. E esse bebê prematuro estava sendo acompanhado no gráfico de uma criança que nasceu no tempo certo. Então ele estava sempre nas curvas lá embaixo. Baixíssimo peso, magreza, extremo. Para o bebê prematuro. Não, para o bebê de termo, mas fora dos padrões. Exatamente. Quer dizer, dentro dos padrões do prematuro. Eu te atrapalhei. Ele estava dentro dos padrões de prematuro, porque eu coloquei lá nos gráficos estava. Mas pro de tempo, claro, obviamente que ele não iria estar. Só que aí isso causou preocupação dos pais. E aí, no decorrer da consulta, avaliando, colocando os gráficos adequadamente, eu percebi os pais saírem daquele atendimento com um semblante mais sereno, Tranquilo. mais tranquilo. E aí, depois, no final daquele dia, eu fui refletindo para casa, cumpri minha missão desse dia. Entendeu? Então, acho que a vocação é quando você sente que está cumprindo o seu propósito. A sua missão. Justíssimo. Belíssima resposta. E eu acho que é muito claro a partir do momento que eles saem mais serenos do consultório, porque aquele filho, aquela criança é a vida deles. E a partir do momento que você está cuidando e você está ajudando no desenvolvimento desse ser humano, isso incumbe não só numa felicidade grande para você, que está ajudando um ser humano, que está, né, auxiliando nesse crescimento, mas também você está cuidando da vida dos pais, Exato. que é aquela criança. Claro. Acho muito legal esse ponto que você trouxe. E como é que eu faço para marcar uma consulta contigo hoje? Como é que eu faria? Bom, hoje em dia, nas minhas redes sociais, você encontra lá os horários de atendimento, o local de atendimento, meu contato ali profissional também. Você pode, pelo link ali no meu Instagram, posso até falar aqui, né? Pode, claro. @dr.jonatasmilhomens. Tá, a gente vai deixar aqui embaixo. Vai deixar na para descrição. você Certo. mandar. Mas hoje em dia, então, é só entrar em contato com Entrar em no contato Instagram. pelo contato profissional lá do E WhatsApp aí, show. e pode estar marcando, eu vou responder. Perfeito. E aí, indo para uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, doutor Jonatas, essa é uma pergunta que vem sendo temida pelos convidados, porque eles falam assim: Manuel, você vai me perguntar qual é o momento mais difícil da sua vida? Vou perguntar, não sei que você não quer. Mas como você me autorizou, não tem nenhum problema. Qual o momento mais difícil da tua vida, Jonas? Pode ser pessoal, pode ser profissional. Compartilha aí um momento difícil com a gente. Um momento difícil. Essa é a Eu pergunta tava- mais temida por todos os nossos Tava convidados. esperando por essa aí. Mas assim, em que aspecto? Porque tem Pode ser tanto momento pessoal, pode difícil. ser profissional. Você pode escolher. Tá. Profissional, né? Eu creio que, como todo médico, o diagnóstico, ou melhor, o momento mais difícil é ter que declarar um óbito, né? E infelizmente, como pediatra, eu já tive que declarar alguns óbitos. Não aqui em Santa Catarina, né?
Mas no Pará, lá em Belém, onde eu trabalhava no pronto-socorro, eu trabalhava na UTI pediátrica lá. E lá tiveram algumas situações que eu tive que declarar o óbito, né? Infelizmente a gente investiu na criança, fez tudo que poderia ter sido feito, reanimou, mas a criança não resistiu. E aí ter que, ter que contar para os pais, né? O que aconteceu. Acolher os pais é um momento bastante delicado. São coisas às vezes que fogem do controle, né? Foge do controle. Eu particularmente nunca me sinto preparado, mas a gente, como médico, tem que cumprir isso, tem que fazer isso, né? E aí a gente procura ali passar para os pais tudo que a gente fez, mostrar para os pais que a gente fez de tudo o que a gente poderia, que estava ao nosso alcance, tanto de recursos financeiros, materiais, na verdade, materiais e pessoais, né, da equipe, recursos humanos. Mas que infelizmente Não teve o que fazer. não foi bem sucedido. E ali, na verdade, são poucas palavras, né? A gente não tem muito o que falar, é mais acolher. Os pais às vezes vão chorar e a gente tem que estar ali, segurar quem sabe na mão, trazer um lenço, medida de humanização mesmo, né? E você falou, é muito importante essa questão do atendimento humanizado, né? Porque muito se tinha como noção, isso eu repito aí em todo podcast. Quem já assiste o podcast com o celular, fala, caraca, mano, eu vou falar disso de novo, mas eu acho que nunca é demais. Você ter um atendimento humanizado com o teu paciente, e no teu caso é ainda maior, você tem que ter um atendimento humanizado não só com o teu paciente, mas com os pais do teu paciente, com os avós do teu paciente, porque são pessoas que não entendem às vezes nada do que está acontecendo com o filho, com o neto, e você precisa explicar tudo com a maior paciência, com a maior calma, que às vezes podem ser grossos com você, podem não te tratar da melhor maneira possível, mas você ter aquele teu atendimento empático como médico, como pediatra, para poder tentar ajudar essa criança, ajudar esses pais e esses avós, que na verdade só querem o melhor para aquela criança, e você também, de certa forma, né? Inclusive, eu lembrei de uma situação que foi a minha primeira paciente aqui em Florianópolis, quando eu cheguei. Hoje, ela tá com 8 meses, se não me falha a memória. E, assim, tem um vínculo, consegui já estabelecer um vínculo muito forte ali com a família, como todo, né? Porque a gente, como pediatra, estabelece um vínculo não só com o paciente, mas com a família. E a mãe é a segunda filha, né, do casal. E na primeira filha, tiveram algumas situações que a mãe falou assim: não, eu não quero deixar que isso se repita com a segunda, né? Então ela estava toda empenhada em fornecer ali o aleitamento materno exclusivo para bebê. E realmente, em cada consulta, ela trazia suas aflições ali. E, nossa, mas parece que não está ganhando muito peso. Mas eu ia lá, pesava, e a gente via que estava e acalmava ali, ela saía mais calma da consulta. Mas em determinado momento, pouquíssimo tempo antes de completar 6 meses de idade, acho que por volta dos 5 meses ou não, 5 meses de vida, a mãe passou por uma situação de saúde, né, que ela ficou impossibilitada de amamentar, por algumas medicações que ela precisou tomar, que poderia passar para o bebê e que faria mal, né, então contraindicaria o aleitamento materno. E aí ela veio pra consulta, assim, bem chorosa. Na verdade, essa consulta, eu digo até que foi mais pra mãe do que pra filha, de verdade, porque ela precisava ser ouvida, precisava ser acolhida. E, e ele conversando com ela, eu falei assim: olha, eu não vou citar nomes, porque acho que a gente não deve expor, mas eu falei assim: olha, mãe, eh, vamos pensar nos pontos positivos. O que você conseguiu até agora. Inclusive, eu propus para ela fazer uma lista de tudo que ela tinha já alcançado, de positivo que ela gostaria de já ter alcançado, que talvez não tivesse feito com a outra filha mais velha, e, e fizesse essa lista de pontos positivos, pontos a ser gratos, né? Pontos de gratidão. E eu creio que ela fez esses pontos, né? Tanto que na outra consulta ela falou que fez, tudinho. E assim, são pequenas coisas, né, pequenas situações Atenção, cuidado, que a gente empatia, né? empatia, né, coisas que hoje em dia, infelizmente, a gente não vê em todos os profissionais, mas seria muito bom
E aí, para os profissionais que me assistem, se puderem repensar na forma como você tem que cuidar dos seus pacientes, ter essa empatia, pensar no paciente não apenas como Um número. um número ou como um prontuário, né? Um número de prontuário ali, um código, uma senha, mas um ser humano que está ali do outro lado, que muitas vezes a gente também, como médico, eu tenho um preceptor da residência que ele falava não, ainda fala, né? Porque ele ainda é vivo, graças a Deus, mas ele falava quando estava na residência pra gente que nós médicos só vamos saber o que é ser paciente quando a gente está no lugar dele, ali naquele leito de hospital, olhando para um teto branco, sem poder se levantar. E aí, talvez, se você não for o melhor médico possível, você vai querer um melhor médico possível. Isso. Então, seja O o médico que você queria para você. Então, seja o médico que você queria para você. E aí, acho que dá tempo de mais uma polêmica ainda, não dá não? Dá tempo de mais uma polêmica? Mas cuidado aí com as polêmicas. Vamos lá. Jonatas, surgiu um caso recente de muitas pessoas, psicólogas, psiquiatras, falando sobre um fenômeno que está acontecendo na internet hoje, que são as crianças influencers. Ou seja, crianças que estão influenciando outras pessoas. Você viu até agora o pastor, né? O menino que que a palestra é mais de 10 mil reais, que ele sai lá falando um monte de coisa, e algumas pessoas acreditam, enfim, né? Cada um com a sua fé. Mas o que eu quero entender aqui é o seguinte, de forma técnica, como a criança, no momento de se desenvolver, ela ter essa participação e ela meio que trabalhar como uma influência, que isso pode ser considerado até uma nova exploração de trabalho infantil, Verdade. como isso pode afetar no desenvolvimento dela ao longo da vida? Porque você já falou da questão do uso das telas, tá? Mas aí eu tô falando já quando a criança já fala, quando a criança já tem lá mais seus 10 anos, 12, 13, a gente já viu muitos casos. Como esse desenvolvimento pode atrapalhar? Hoje em dia a gente vê bastante. Inclusive, nossa, parece que são os vídeos até que mais dão engajamento, Que né? mais aparece. A pessoa olha ali, nossa, que criança bonitinha, fala tão bem, é engraçadinho. Mas a gente tem que ter cuidado com excesso de exposição. As telas de forma geral, a internet de forma geral, né? Porque da mesma forma como a internet pode ser usada para algo benéfico, e existem crianças influencers que têm conteúdos maravilhosos, às vezes espirituais ou outros temas assim que a gente olha assim, nossa, parece até um adulto falando, de tão importante que é o tema irrelevante. Mas o excesso de exposição pode tirar da criança o ser criança, né? A criança, ela precisa estudar, precisa também brincar, precisa ser criança. E, inclusive, tem um casal, na verdade, que eu sigo, né? Tanto ele como ela, são dois perfis, que eles tinham um perfil, eu vou até mencionar aqui, talvez alguém conheça, é da minha igreja também, é um pastor, Daniel Lidick, pastor e músico também, compositor, e Marla Lidick. Ela também é música, compositora e tal. E, assim, eles tinham um perfil ali, logo que os filhos deles nasceram, hoje já estão até um pouco maior, mas logo que eles eram bebês, eles começaram ali a ter um perfil dos filhos. E eles começavam a postar coisas dos filhos, e os filhos, enfim, coisa que criança faz, que é engraçado e as pessoas gostam de ver também. Só que os pais são pessoas influentes, né? E, consequentemente, os filhos acabavam tendo uma relevância, porque quem seguia os pais, seguia os filhos também, seguia a família toda. E em dado momento da vida dos filhos, da idade dos filhos ali, da faixa etária, eles decidiram parar de publicar, na verdade, parar de publicar naquele perfil das crianças coisas deles falando, né, dos filhos fazendo e tal. Parar de expor, né, os seus filhos ali às redes sociais. E é uma atitude louvável, porque corajosa também, claro, porque tem gente que não vai entender e vai questionar e vai sempre ter os haters, né, pra questionar. Mas assim,
As redes sociais, a exposição excessiva pode ter os riscos ali de, quem sabe, pessoas ali mal intencionadas e gerar, gerar ali um tipo de relação com os filhos através das redes sociais, como uma pedofilia, por exemplo, Esse- o uso impróprio da imagem dessa criança em um outro perfil, ou mesmo o fato de expor excessivamente a criança às telas, como a gente já falou, de todos os malefícios que as telas podem causar. Então é uma linha muito tênue, né? E eu acho que cada pai deve considerar o propósito e o objetivo de estar expondo os filhos a esses tipos de redes sociais. Não estou aqui para julgar, para dizer que não deve, que agora todas as crianças têm que deixar de ser influencer. Não estou aqui para dizer isso. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Se vê que realmente pode ser ou está sendo mais prejudicial para o desenvolvimento dessa criança do que benéfico, então é melhor dar um tempo, quem sabe, mais na frente, quando for um adolescente, ou, enfim, voltar ou não. E lembrando que o mais importante para a criança é ser criança, né? Exato. Ser criança é o principal. E aí a gente pode também citar, né, filmes que podem mostrar um pouco isso, como Sons de Liberdade, que são filmes assim pesados que falam sobre criança. Às vezes a gente ignora o fato, mas pedofilia e todas essas questões são mais frequentes do que a gente imagina e do que a gente tem contato, principalmente em países que não se tem uma lei tão rigorosa como a nossa em relação a isso. Mas indo agora para a reta final mesmo, doutor Jonas, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e dar teu recado final para os seus pacientes jovens, para os pais dos seus pacientes e até para futuros jovens Pensei até médicos. que eu já tinha dado naquele A outro câmera- momento. Qual é sua? Bom, o recado que eu tenho para meus pacientes que estão assistindo, para meus pacientes talvez não, né, porque são muito pequenos, mas para os pais e mães dos meus pacientes que estão assistindo, ou daqueles que ainda não são meus pacientes, mas que poderão vir a ser, é mais do que querer, mais do que ser pediatra dos seus filhos, faculdade, questão de saúde que eles estejam apresentando, eu quero proporcionar através dos conteúdos que eu posto aqui nesse perfil, né, nas redes sociais, no meu perfil, como também através de cada atendimento, de cada consulta, o estreitamento dos vínculos, a restauração dos vínculos pai e filho, dos vínculos familiares que, em dado momento da nossa sociedade, a gente tem observado que estão sendo perdidos, estão sendo diluídos excessivamente, seja pelas telas, como a gente falou, seja por a falta de tempo mesmo, os pais trabalhando demais para garantir o sustento dos filhos, garantir o melhor para os filhos, a melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores viagens. Mas não esqueçam que o seu filho ele não quer o melhor que o seu dinheiro pode comprar. Ele quer o melhor que o seu dinheiro não compra, que é a sua presença, o seu afeto, a, a oportunidade de ter o pai e a mãe com ele para brincar de brincadeiras simples que às vezes não são nem brinquedos que a gente compra, mas correr ali num parque ou chutar uma bola, coisas que são baratas, coisas que a gente nem precisa de muito dinheiro, mas só precisa de estar presente, né? Então, eu estou aqui para recuperar esses vínculos que por hora podem ter sido perdidos e também ajudar você a garantir que o seu filho tenha um desenvolvimento saudável, integral, completo, holístico e que garanta assim que ele cresça um adulto bem resolvido, um adulto que possa proporcionar para a nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais igualitária e com menos desigualdades sociais mesmo, né? Que a gente tanto vê por aí. Perfeito, doutor Jonatas. Te agradeço muito por esse recado e eu acho muito importante o que você falou, né? Você não precisa de objetos, de brinquedos caros. Você pode usar brinquedos, objetos que custam pouco dinheiro para criar momentos que Eternizar momentos, né? nenhum dinheiro compra. Parabéns aí pelo teu posicionamento, parabéns pelo teu trabalho
E te agradeço pela participação. Se você quiser dar alguns recados finais agora sobre o podcast, tuas declarações, sem ser olhando para a câmera, pode ser olhando para mim. Ah, tá. Eu tenho a agradecer a oportunidade de poder gravar aqui com vocês esse podcast e superou ali as expectativas, né? Eu nunca tinha gravado nenhum podcast, é o primeiro, quem sabe, de muitos. Com certeza, com certeza. E só tenho a te agradecer, mano. Jonatas, obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu conhecimento. E agora dando os recados finais para você, que é profissional da área da saúde e está querendo se posicionar da forma certa, quer criar conteúdo de conscientização, está querendo atrair novos pacientes pelas redes sociais, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD, vou deixar aqui embaixo, tá? E além, se você quiser indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, também vou deixar o perfil do podcast Bússola Profissional aqui embaixo no Instagram. Entra lá em contato, manda o perfil do profissional e manda também algumas informações sobre ele, que isso é muito importante. E claro, não precisa ser um profissional de Florianópolis ou do Rio de Janeiro, pode ser um profissional de qualquer parte do Brasil. O objetivo esse ano é conversar com profissionais de todo o Brasil. Beleza? É isso. Eu te agradeço, doutor. Eu fico por aqui e um grande abraço.